Paz, igreja! Estamos aqui para mais um vídeo de dicas e hoje as dicas serão a respeito da maturidade. O dicionário nos fala que maturidade é a qualidade do que está maduro. Como o exemplo de uma fruta, quando ela está boa para comer, ela está madura ou atingiu a maturidade. Agora vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre maturidade. Gálatas 4, 1 e 2. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Existem vários exemplos que eu poderia dar, mas eu quero trazer um bem simples para vocês. A carteira de habilitação. Nós podemos tirar ela somente após os 18 anos de idade. Não que não sejamos capazes antes, mas nós só podemos tirar após os 18 anos de idade. Essa é a lei. O nosso tutor só nos permite após os 18 anos. Agora eu quero dar 3 dicas de como crescer ou se aprofundar na maturidade. Dica 1, constância. Dica 2, sabedoria. Dica 3, equilíbrio. Dica número 1, constância. É fato que uma das maiores dificuldades na vida do cristão é a constância. E para isso eu tenho uma dica para vocês. Nós, às vezes, somos muito sensitivos e só oramos se sentimos algo. Eu quero dar um exemplo meu. Eu só oro quando eu estou sentindo a presença de Deus. Se eu fico 5 minutos, 10 minutos na oração e não sinto a presença de Deus, fica chato, enfadonho. E eu não consigo ser constante. No outro dia eu não sinto vontade de ir orar. Mas a constância, a dica para ser constante é criar um hábito, é decidir antes. Todos os dias, em determinado horário, eu vou orar, sentindo ou não sentindo. E a dica dos homens de Deus é: crie hábitos, pois muitas vezes nós deixamos de fazer algo porque não sentimos ou porque não decidimos ou reservamos um tempo para isso. Então, crie o hábito, crie uma rotina e coloque na sua agenda. De tal horário até tal horário eu irei orar. Se você não sentiu nada, no outro dia você vai orar novamente. Assim você vai ser constante. Dica número 2, sabedoria. A Bíblia nos fala, em Tiago 1 e 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Como vemos na Bíblia, se queremos sabedoria, devemos pedir ao Pai. Além disso, eu ainda quero indicar a vocês 2 podcasts que vão estar linkados aqui sobre sabedoria, do nosso irmão Leônidas. É o podcast Edificando a Casa. É muito bom, ouçam lá. Dica número 3, equilíbrio. E para exemplificar melhor essa dica, eu não utilizarei balanças ou gangorras. Eu quero usar como exemplo uma mesa de refeição. Por exemplo, uma feijoada. Quando nós estamos diante de uma mesa de feijoada, o prato principal, o que tem maior quantidade, é a feijoada. Logo tem os acompanhamentos, o arroz, a couve, a laranja, farofa, talvez um molho de pimenta. Se nós formos aplicar isso biblicamente, o nosso prato, o que nós servimos mais, o prato principal, é o assunto principal da Bíblia. Os acompanhamentos ao redor complementam esse assunto principal. E nós estudamos o assunto principal, mas nós nos alimentamos dele. Os acompanhamentos estão em menor quantidade. Nós nos alimentamos ou estudamos ou nos aprofundamos menos nesses assuntos que são secundários. E alguns assuntos, como se fosse o molho de pimenta, algumas pessoas colocariam no prato ou nem colocariam. Assim deve ser a maturidade na vida do cristão. Ele deve saber dosar o que ele coloca no seu prato, o que ele coloca, o que ele estuda, o que ele se aprofunda, o que ele conversa. Temos que ter equilíbrio para sermos pessoas maduras. Quero ler um versículo com os irmãos e dar ainda um último exemplo. Eu quero ler em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ainda como último exemplo, eu quero indicar um livro para os irmãos. Fora do alcance das crianças, a plenitude de Deus está esperando você crescer. É um livro muito bom, em que o autor traz um exemplo do teste da maturidade. O autor escreve sobre a história dele e como se aplicou esse teste. Ele diz que quando ele era jovem, quando ele era criança, ele estudava numa escolinha de futebol lá no Rio de Janeiro.
Depois da escolinha, ele tinha aula normal à tarde. E ali ele falava sobre futebol ainda a tarde toda e jogava no timinho do colégio. Depois que acabava a aula, antes de ir para casa, ele ia para a rua brincar de bola com os amigos. O sonho dele era ser jogador de futebol. E ele foi amadurecendo e viu que não seria um grande jogador de futebol. Logo, ele deixou para trás essas coisas de menino. E ele conta que começou a estudar, se dedicar, a se profissionalizar e estar procurando coisas de adulto, de pessoas maduras. Ele queria casar, ele queria ter família. A partir daí, ele começou a amadurecer, deixando para trás as coisas de menino. Talvez você precise fazer esse teste, assim como eu já fiz muitas vezes esse teste na minha vida, é um sonho e é possível? Eu posso alcançar? Ou é só um devaneio de menino? Faça esse teste você também. Para finalizar, relembrando as 3 dicas de hoje. Primeiro, seja constante, criando hábitos. Segundo, obtenha sabedoria divina. Ouça o podcast para descobrir como. E terceiro, seja equilibrado, tenha equilíbrio, saiba o que colocar dentro do seu prato. E ainda, a indicação do livro, o link para adquiri-lo vai estar na descrição do vídeo. É um livro muito bom, eu aconselho. Valeu!